Olha, eu duvidava que a Conmebol fosse tomar essa Eu atitude também. em função de ser Mas o o Boca mundo Juniors. Mas eu acho Não, mas fantástico. eu também achei. Eu acho fantástico. Essas coisas que às vezes ainda são o futebol tem tantos Ainda tá- problemas, mas existe alguma coisa que se aproveita. E eu não esperava nada menos que isso. Eu acho que tinha que ser eu tinha certeza que teria que ser isso, mas eu tinha dúvida se seria aplicado. Eu já vou voltar no tema Arena, só para a gente ver essas imagens aí. Não são muitas, é pouco tempo, até porque o torcedor já acompanhou isso bastante. Mas olha, quer ver? Vocês vão ver o sujeito. Esse sujeito estava condenado, esse que vai fazer o furo no túnel inflável e larga ali o spray. Olha lá, ele vai fazer o furo, ou já estava feito. Mascarado, tapando o rosto. Olha lá. O futebol hoje, para a gente levar a nossa família e fazer as nossas coisas, tem que ter o espetáculo que teve depois do final do jogo do Beira-Rio, que foi uma coisa deslumbrante, parecia um show de rock, uma coisa fantástica. E que seja assim quando perder um jogo, porque o Inter ganhou o jogo, mas que seja assim quando perder. Bom, a Arena, o Grêmio já perdeu vários jogos na Arena, o Inter já perdeu no Beira-Rio 2 classificações e o Internacional não invadir o campo, não deram ninguém. Mas teve uma cena que eu acho que foi a pior de todas, que é no final do jogo, os jogadores do Boca se dirigem àquela parte da torcida que da onde houve o problema e aplaudem. Marginais também os jogadores. Aí Máfia. inacreditável. Se nós observarmos, eu acho que é esse tape, que no final, vamos ver. E tem uma coisa que o doutor pode nos esclarecer, a questão de voltar a jogar. Parece que o problema causado pela pimenta, né? Sim. Olha Demora ali o sujeito, alguns ali, dias para... A pimenta era um ácido chamado capsaína, né? Então, ela faz uma queimadura realmente, principalmente em mucosas, e tu pode ver que os jogadores não conseguem ver. Tem um jogador que eu vi uma cena que ele tem uma queimadura, e eu acho que não deve ter sido só pimenta, ele tem uma queimadura na parte posterior das costas. Apareceu, né? exatamente. E até tem uma brincadeira que o cara faz, né? Que diz muito na bodega, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eles estão especulando que teria também, essa é a imagem aquela da Série B, com o drone carregando o fantasminha. Imagina. Provocação com o River. Está se especulando que eles tenham usado o spray de pimenta também com gás lacrimogênio, que são utilizados pelas forças de segurança para dispersar a multidão, porque aquilo produz um efeito agressivo. A pergunta que eu faço ao doutor Otton é sobre a perspectiva de ter, por ser muito próxima Muito pior. a exasperação do produto nos muito olhos, pior, de deixar alguma sequela. Porque a concentração que acaba acontecendo do produto, se tu está num ambiente fechado, essa concentração fica exacerbada. Se tu tem alguma coisa com um princípio ácido, como o nosso olho, a parte externa dele, a base dele é uma coisa, ele é uma proteína, essa proteína coagula. Como se, a grosso modo, como se fosse uma clara de ovo que tu colocasse um ácido ou um calor e aquilo ali coagulasse. Tu imagina a tua visão coagulada na frente, a tua córnea como ficaria. Então, assim, isso aí é um tipo de situação que pode demandar que um atleta vá ter uma necessidade de uma cirurgia de córnea ou até uma cegueira. Essas vítimas poderão estar comprometidas para jogar semana que vem? Poderão, conforme se tiver alguma lesão ocular, poderão estar comprometidos para jogar para o resto da vida. Eu acho que melhorou para o Cruzeiro, que vai ter muita proteção na Argentina. Vai ficar todo mundo com as barbas de bolo. Puniram o Boca, vão punir o River também, porque eles são bagunceiros, eles quebraram o que eu estou falando assim, pingou um ácido, até isso é uma coisa assim de utilidade pública, aquelas coisas, daqui a pouco tu pega um vidrinho de colírio e coloca ali acetona, coisa para aproveitar o frasquinho. Daqui a pouco tu chega lá desavisadamente e coloca no olho, pingou uma gota de ácido no olho, coagula. E vira proteína e aquilo ali não volta, aquela proteína coagula e deu. Sim. Tá aí não tem mais. O que ele está dizendo é importantíssimo. Esses jogadores que foram vítimas ontem, eles podem ter suas carreiras comprometidas. Não apenas a participação no próximo jogo, mas a sua atividade profissional, o seu ganha-pão, a sua vida de trabalho. Uma barbaridade. Agora, duas coisas impressionantes. Infelizmente não passou a cena, eu vi numa outra transmissão. A cena dos jogadores do Boca aplaudindo, levantando a mão e Mas batendo. isso aí, quem sabe, tem ajudado a incriminar o Boca. O Boca compactuou Não com o que reprovou. um delinquente fez. Acho que
Acho que tem duas coisas importantes para tirar. Primeiro, esse cara que fez isso é um idiota. Pô. E segundo lugar... Não, idiota não. Ele é um... Marginal, mas é um marginal idiota, Não, porque ele o marginal só não faz isso porque E prejudicou o sabe clube por que dele. que começou tudo? Pela má distribuição dos ingressos na cabeça desses caras. Eles achavam que tinha que ter mais ingressos para mais parceirinhos e aí aprontaram para prejudicar o Boca. Queriam atingir os dois ao mesmo tempo. Eu tenho intimidade com um jogador que eu tive a oportunidade, que hoje é meu amigo. Yarley. Não vou citar nomes, tá? Mas assim, que eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia nele, que jogou no Boca. Então, assim, daqui a Foi o pouco... senhor que ajeitou as orelhas dele, doutor? Ele tem uma orelha de abano, mas ele não gosta de falar sobre isso. Eu digo, e aí, ô Yarley, Agora ele é artista de televisão. Yarley, agora ele é tu deu uma embaixador. repaginada, tá mais bonito, tá mais jovem. Eu tentei tirar... A gente, como entrevistador, usa artifícios para tirar as respostas. Não, e o Zé Aldo faz umas perguntinhas bem capciosas. E aí, e Eu ele quero não dizer veio que pra resposta. eu faço botox do Zé Aldo também. Ainda não. O doutor já quis operar. Ele tinha Vocês pensam que o Zé Aldo tá bonitinho assim, por quê? Olha ali. O doutor já quis operar meu nariz de graça, mas aqui tá a força. Não. Esse pode ter... O Yarley tinha aquela orelha aberta e agora ele apareceu com as orelhas aproximadas. Zé Aldo é o filho da mãe. O senhor ia contar a história. mas E tá vendendo panelas, e tá vendendo bem. Tá isso, tá vendendo bem, tá fazendo Panela comendo isso velha de é que faz panela. comida boa, mas ele quer vender panela nova. Então, assim, o Zé Aldo é outro aqui que faz botox com a gente seguida. Então, como é que vocês acham que esse cara tem essa idade e tá dessa forma, né? Quer dizer, E ele já mente a idade. olha a cor do cabelo ali. Eu quero saber a tinta também. Tá tirando onda. O Zé Aldo entrou numa emissora de rádio que eu trabalhava, entrou mais velho do que eu. Aí ele saiu para ir para uma outra. Agora já tá mais novo. Não, ele tem 3 anos menos que Gato? É gato? É uma matemática que não No futebol a fecha. gente chama isso de gato. Agora, gato no rádio eu nunca tinha ouvido. Né? Gato? Não, no esse rádio. é. Esse é. Esse tem mais CPF do que o Kia Jorabichão. Porque ele já teve 3 nomes no rádio. O Reg tá me deixando mal. 3 nomes. Ô, Zé, o que te elogiou aqui fui eu. Pois hein? é, O doutor, doble olha só. chapa. Começa com o doble chapa. Isso, aí tá o primeiro CPF. Começa o doble chapa. Eu tenho 2 identidades. Ó, viu? Começou. Aí já. Opa! Não conta tudo isso E aí. tenho 2 datas de Vai ser nascimento. enjaulado, hein? E sou efetivamente gato de 30 dias. E cada personalidade tem cada identidade tem dupla personalidade. Então são 4. Eu tô falando que é pior que o Kia Jorabichão. O Kia Jorabichão era recebido pelo Lula, assistiu uma final de Champions League ao lado de um grande dirigente que queria matá-lo em 2005, mas tá bem. E tinha 5, 6 CPF, 7. Bom, mas voltando à nossa... Vamos lá. Depois do botox do Zé Aldo, esse jogador jogou no Boca e ele me contou uma história. Que, assim, às vezes chamaram os jogadores do Boca de madrugada, dentro do hotel, por uma reunião no subsolo de uma das salas. Bárbaro. Chegavam lá, estava a torcida, os chefes de torcida, para organizar como é que o time ia fazer conforme o tambor. Ainda tinha essa situação de organização dentro da torcida. Havia uma orquestração da torcida com o time. com relação ao time. Meu Deus. E ninguém discutia isso. Imagina tu ser acordado no teu hotel de madrugada, vocês que fazem. Né? Só, tem reunião agora, 3 horas da manhã. Chega lá estava a fina flor Da bagaceirada. Agora, uma outra coisa que serve de alerta também aqui. Eu não sabia, mas pelo que tu disseste, é que é um torcedor que estava proibido de entrar em estádios. Proibido. Quantos torcedores proibidos de entrar em estádio aqui no Rio Grande do Sul entram nos estádios? Já tem 72, 73 torcedores proibidos. Em função desse último episódio, aumentou mais um pouquinho. Eu acho que o controle biométrico vai ser a solução disso. Nós temos Não E, passou e assim, ó, e tem que ser um controle biométrico sutil. Desculpa, Marco. Chega o seu Marco lá, botou o dedo, porque tu não vai conseguir fazer o controle dos 50 mil, 60 mil, 6 milhões que vão no estádio. Mas tu vai fazer o controle biométrico dos 70 que não pode entrar. É porque esses não E têm aí, como aí escapar. o seu Marcelo, vamos usar o meu nome agora. O seu Marcelo vai lá e bota. Deu problema na sua carteirinha, o senhor passa ali no central de atendimento ao sócio que
mas o seu dedo não está confirmando aqui. Pronto, tira o cara de campo. O cara não vai passar se não ele é precisa criar o... Sim, tu não precisa precisamos cadastrar os 6 milhões. Isso não vai acontecer. Se eu quiser levar minha mulher, a minha filha, ela não vai estar cadastrada. Agora, o que fez o delito está cadastrado. Então passa o biométrico ali, diz assim, ó, acusou. Então, quer dizer, são 70. 72. Isso tem condição de No fazer. Uruguai eles aplicam o bafômetro. O cara já não entrar alcoolizado. Aí não entra nenhum aqui. Não, nenhum não, entra 10%. E nas cabines de rádio, será que Tem muito Mas gambá. não, vamos deixar. Tem muito gambá. Não, mas antes de jogo, o problema é depois do jogo. Antes de jogo, o radialista se comporta. O Senão ele Marco tropeça tá na língua. Suzu bem! Senão... O Marco está falando que não só nos camarotes, não só nas cabines de rádio e no setor de torcedores, mas também no setor de dirigentes. Tem que fazer o bafômetro. Tinha muita gente que não ia entrar. Bom, doutor, o que o senhor quer deixar de manchete que o senhor estava falando para depois do intervalo? Eu acho que a grande missão que os gremistas tinham e tem ainda mais hoje é ajudar o Grêmio a sair deste buraco que ele se meteu. Torcedor não por salvar o acaso. clube. Mais Sócios, uma torcedores, simpatizantes precisam salvar o clube. E como é que se salva o clube? Se salva o clube enfrentando esta situação, discutindo esse contrato. Vamos fazer o seguinte, vamos botar na mesa o que o Grêmio deu e o que o Grêmio recebeu. E nós vamos ver o que acontece. Doutor Marcelo Otton, Nilmar está escalado para a quarta? Provavelmente sim. Jefferson tem chance? Muita. D'Alessandro? Também, 100%. Então tá. Daqui a pouco a gente fala mais. Depois do intervalo comercial. Depois do intervalo.